tu. Ó Senhor, quem é como tu? Entre os deuses, quem é como tu? Ó Pai, faz eu me entregar, me negar, levar a cruz, ser fiel a ti, Senhor. Confiar de coração na tua palavra, me apegar. Ó Pai, faz eu me entregar, me negar, levar a cruz, ser fiel a ti, Senhor. Deixa eu botar, vamos ver se eu boto aqui para te ouvir também. Hã? Bom, a mesma resposta tu já vai saber o que nós estamos falando. Boa tarde, irmão. Tudo bem? Já estamos aqui Boa conectados com o tarde. nosso irmão Sérgio Roberto Alves, né, o ministro da palavra. Tudo bem? Boa tarde a todos aí de Rondonópolis. Boa tarde aí a toda a audiência do programa. Que Deus abençoe a todos nós. Boa Amém. tarde. Então Boa hoje, tarde. hoje o tema então é batalha pela fé, irmão. Pode ser? E, Deus manda e a gente obedece. e o jejum acho que já fala um pouco sobre isso, né? Sim, com certeza. Hoje é um dia nacional, internacional do nosso jejum, do mover que Cristo nos colocou, né? Sim. Até os Estados Unidos, o exterior, tá todo mundo no mesmo propósito, né? Sim, irmão, me diz uma coisa, eu até quero começar fazendo uma pergunta para ti. Como que é uma pessoa que está batalhando pela fé? Quais são as características? Porque às vezes eu falo assim, eu tô batalhando pela fé, mas como que é um cristão que está realmente batalhando pela fé? Quais são as atitudes dele? As características de um membro do corpo de Cristo que está batalhando pela fé, eu creio que a primeira coisa que ele apresenta como característica é a busca do conhecimento de Cristo Jesus, né? Porque sem ele conhecer a verdade, ele não tem a possibilidade de obedecer à pessoa de Jesus. E a fé é um produto desse desvendar de Cristo. Quanto mais tu conhece a pessoa de Cristo, mais fé brota no teu coração. Porque a fé já foi recebida, ela integral e plena, está no teu espírito essa fé, na habitação divina que tem lá. Então você não vai buscar fé em Deus mais, nunca mais. A fé já está morando dentro de ti por meio do Espírito Santo. E, irmão, E a gente, na verdade, a gente já sabe, né? Porque ali em Judas diz, né, que toda a fé já foi entregue aos santos. Mas foi entregue eu, aos eu, santos. eu vejo assim que hoje, de forma geral, o corpo de Cristo tem uma certa dificuldade em entender e também em liberar essa fé, né? Porque ela já foi dada a todos nós. Exato. A questão hoje é um desafio de você iluminar a tua alma para liberar a fé. A questão não é buscar e ganhar. É uma questão assim de que você tem que trabalhar a tua mente por meio da palavra da verdade para que você se abra para o fluir dessa fé e desse espírito, porque não flui só fé, flui o espírito global e o espírito é que tem a fé. Então a gente tem que entender que a vida divina que está dentro de nós, ela é volátil e ela é fluente. E ela, quando a tua mente receber a realidade espiritual e o conhecimento da pessoa de Jesus e a tua confiança nele, então você não vai mais questionar absolutamente nada do guiar do Espírito Santo. Você vai obedecer aquilo que o Espírito está falando. Amém. Glória a Deus, né? Então, a chave é nós buscar esse conhecimento, né? E praticar a palavra de Deus, né, irmão? A confusão toda que está sendo feita na igreja é o mau entendimento da fé,
é que eles pensam que a fé é uma atitude mental positiva, entende? E a fé não é isso. Isso faz parte da metafísica, isso é é natural. A fé é totalmente espiritual. A atitude mental positiva não configura a fé, às vezes. Agora, se a minha mente recebeu um enriquecimento do Espírito Santo para mim orar por determinadas coisas, fazer determinadas coisas, isso aí é uma questão de obediência a um fluir que está chegando de informação espiritual na minha mente. Eu tenho que seguir aquele fluxo, Amém. porque senão simplesmente o Espírito se recolhe e deixa eu sozinho de novo no racional. Pensamento positivo é uma coisa sem base, né, irmão? Olha, o pensamento positivo não tem nada a ver com o espiritual, né? Muitas vezes eu vejo irmãos orando em cima de coisas que não estão alinhadas com a verdade e nem faz parte do plano de Deus, talvez aquilo. E eles acham que Deus vai atender porque eles estão querendo aquilo, entende? Não, isso aí até entra para o campo da presunção. Como é que eu vou mover a vontade de Deus e fazer o Senhor mudar o seu plano para atender meus caprichos? Não, isso nunca vai acontecer. Como foi? Deus manda e eu obedeço, assim que tem que fluir sempre. Eu vou tentar determinando coisas pro Senhor, né, irmão? Sim, não tem sentido isso. Amém. Como foi falado no culto mundial, né, irmão? Que então a nossa oração tem que ser que nem do Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade, Senhor. Mais ou menos isso, irmão, quer dizer? Sim, agora, para te discernir o Espírito Santo, você tem que ter uma sensibilidade, uma abertura, uma iluminação já do conhecimento da palavra e da verdade, porque aí você vai identificar que Deus está falando naquele momento, e às vezes Deus não faz o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto. Ele vai fazer, ele tem liberdade para fazer o que ele quer. Observa a experiência de Abraão, que morava lá na Mesopotâmia. Ele nunca tinha visto Bíblia, igreja falar de Deus, nunca contatou um profeta. E a Bíblia diz que ele ouviu uma voz, dentre muitas vozes que ele ouvia. Mas quando ele ouviu a voz da verdade, a voz divina, ele discerniu a voz divina. No meio de tantas vozes, porque lá era um politeísmo violento na época, né? E os maus espíritos sempre falam com as pessoas. Sempre tem médiums. Sempre tem pessoas que contatam o mundo espiritual. Mas Abraão ouviu muitas vozes, mas o dia que ele ouviu a voz de Deus, o que ele fez? Ele juntou as suas coisas, suas bagagens, e levantou, e Deus disse, ele vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Isso que é prova de fé. Né? E ele não teve dúvida, ele pegou as coisas tudo, ele se moveu com gado, com criança, com família, com tudo, e foi caminhando numa época que não tem o conforto humano que nós temos hoje. Sim. É basicamente também que nem o centurião que foi falado ontem, né? O senhor tem Sim. falado muito aqui na igreja, basta uma palavra tua. Então, acho que o centurião, ele reconhecia essa autoridade e por isso ele sabia que bastava uma palavra do Senhor, né, irmão? Veja bem, o centurião também agiu pela fé sem conhecer profundamente Cristo. Sim. Então, senão os teólogos seriam os homens de mais fé, e eles não têm essa fé. Né? Eu convivi muito nesse meio e eu vejo que eles tinham muito conhecimento, mas não eram guiados pelo Espírito Santo. Então, o centurião, sem conhecer profundamente a pessoa de Jesus, mas ele sabia uma coisa que era fundamental. E isso que todos nós precisamos saber. Que nós temos a informação, mas não temos uma crença interna nisso. Ele sabia que aquele homem era o Filho de Deus. E aquele homem era Deus. E tudo o que o homem e a terra precisa está cadeado naquele homem. Então ele se entregou sem saber. Amém. Entendeu? A mulher cananeia também, né?
Porque Exatamente. eu não vou sair daqui e só tu pode fazer, né? É do fluxo de sangue também, né? Tem exemplos ali bem fortes, né, irmão? Depois que Deus te mostra algo, tu não pode alterar, entende? Porque senão tu vai agir racionalmente, independente dele. Então tu já não confia nele, entende? Sim, Então, entendi. até trazendo sobre o pensamento positivo de novo, irmão, a pessoa poderia ter, digamos, um pensamento positivo em relação à palavra de Deus, né? Vou te dar um exemplo, assim, né? O senhor disse que começou uma obra e vai terminar em nós. Então, vou crer nisso. Não, o senhor vai terminar a obra. É nesse sentido, assim, mais ou menos? É Ou não? nesse sentido, exatamente. Eu vou Porque pensar positivo naquilo que a palavra me dá uma base. Aí funciona. sim, Também. funciona dessa forma mesmo. E é importante, quando você estudar a Bíblia, não vê letra. Tu não pode olhar a letra, tu tem que olhar uma pessoa. Tu tem que te relacionar com a Bíblia para conhecer a Bíblia, para te relacionar com Cristo e não com a Bíblia. Entende? Que foi o que o centurião fez, né? Exatamente. Sim. Então, ele soube fazer essa separação. Ele viu que a Escritura é o meio para você ter conhecimento, contato e intimidade com a pessoa. Esse é o fim. O meio é estudar a Bíblia para chegar no fim, que é ter relacionamento com Cristo. Amém. Até tem uma pergunta aqui que chegou agora. Eu vou. Sim. É por isso que é tão difícil cumprir Mateus 6,33 por falta de fé? A irmã perguntou aqui na Sim, live. com certeza. É por falta de fé que não acontecem essas coisas, né? E eu vejo assim muitas coisas que transmitem erros, enganos para as pessoas no cristianismo mundial, assim, que esses dias eu recebi um videozinho e um pastor estava determinando que Deus fizesse tal coisa. Eu fiquei olhando aquilo, sabe? Porque eu determino que tu atenda essa pessoa, Senhor. Pô, eu acho que não atendeu, né? Sim, Porque o homem é servo. é servo. Como é que eu vou chegar para um rei dos reis, o Senhor da glória do universo, e dizer para ele que tu tem que fazer isso? Não posso dizer. E eu acho que é justamente isso que o senhor viu no centurião, na mulher cananeia, né? Esse respeito, essa reverência, saber que ele era Deus e que nós não somos nada sem ele, né? É verdade. E aí, Não temos a menor condição assim de impor qualquer coisa para a pessoa divina. O que é isso? sim, Ou exigir também alguma coisa, né, irmão? Como foi falado, nós já Nem recebemos exigir. tudo. Agora tem algumas dicas que a Escritura dá. A oração da viúva pobre, aquela. Que tinha uma causa e o juiz, porque ela era pobre, deixava na gaveta, ia levando, e deixava aquilo. Mas a viúva todos os dias estava lá importunando o juiz para julgar a causa dela. E um dia ele encheu a paciência e disse assim, não aguento mais essa mulher aqui, né? Me dá aquele negócio aqui, vamos despachar uma vez aqui. Atendeu, funciona também. irmão, aconteceu Mas comigo nunca isso. determinando, mas porra, pode encher a paciência de nosso Deus, né? Uma vez aconteceu isso comigo, quando comecei na vida da igreja, eu pedi muito para o Senhor tirar a amargura do meu coração. E eu pedia, implorava, e até que um dia o Senhor usou um profeta, uma pessoa, e disse assim, o Senhor já ouviu, ele está providenciando. Eu pensei, nossa, acho que eu exagerei para chegar a uma resposta assim, mas eu pedia mesmo, não sei quantas vezes por dia, né? Eu lembro Eu disso. já vi Deus atender orações que não faziam parte talvez do plano principal de Deus, que eram aparentemente assim um capricho da pessoa, mas Deus atendeu, né? Então, eu não posso regrar como é Deus. Ele faz coisas que a gente nunca viu e nunca espera. Amém. Tem uma outra palavra também que fala que chega alguém na casa, uma pessoa lá, e ela vai no vizinho pedir pão. E ele diz lá, né? Não, eu já estou deitado com meus filhos, né?
e ele insiste, né? Daí a palavra diz que se insistir, ele vai ganhar tudo que ele precisa ali, né? Acho que é mais ou menos isso, né, irmão? É mais ou menos isso, é verdade. Amém. Que Tem alguma aí, bênção. Mateus? Tem um comentário aqui, né, que a Luciane Oliveira, ter fé, ter humildade também. Até foi falado isso ontem também, né, irmão? Foi falado. Que benção. Veja bem que naquele trecho de Mateus 8 ali, a gente tira muitos princípios espirituais de como é a pessoa de Deus no trato com os homens, né? Então, não existe uma pessoa que tenha fé que não esteja submisso e temente a Deus. Eu não acredito nisso. Obediência. Porque a fé, ela provém desses laços de relacionamento que você firma com Deus, que é o temor, a obediência e a submissão. Então, quando Deus vê isso no coração de uma pessoa, ele vai usar muito aquela pessoa para fazer coisas grandes para ele e para os outros, principalmente para os outros. Amém. né? As experiências com ele também vão dando essa fé pra gente, né? O problema é que a maioria dos cristãos querem ter poder de Deus, busca o poder de Deus, mas eu quero buscar a pureza de Deus. Sempre fui Amém. assim. Eu nunca me preocupei com o poder, porque o poder é consequência da tua fidelidade a Ele. Amém. Glória a Dica Deus. bem tremenda aí, né? Vamos buscar essa submissão e fidelidade ao Senhor. Aí é o que foi falado, né? Mateus 6,33. Se eu buscar o reino em primeiro lugar, ele vai me acrescentar tudo aquilo que me falta, até no sentido espiritual, né, irmão? Ali que tu falando, vou ser manso, vou ser humilde, a minha fé vai aumentar, eu vou ter comunhão com o Espírito, e aí por diante, né? Porque desde que tu conhece a Escritura, tu tem que definir. Tu quer ser carismático, né? Tu quer ser visto como uma pessoa assim importante, ou você quer servir Deus? Você tem que decidir, Entendi. né? Tem uma pergunta Então, aqui muitos... da Maria Helena, ela diz assim, então, como foi com Abraão, ao ouvir a voz da verdade, não terá como dizer não? Ele até falou aqui um pouquinho antes, né, sobre... Sim. Ex- Não tem, quando a gente ouve a voz de Deus, tu não tem como, porque tu não tem ânimo para fazer nada ao contrário, tu vê que não está fluindo, não está acontecendo, tu sente dentro de ti que as coisas estão erradas, entende? Amém. Amém. E até foi falado ontem também que um coração livre de egocentrismo tem fé. E aí deu o exemplo, né, do pedido do centurião, que não tinha nada a ver com egocentrismo, né, irmão? Porque se a cruz acaba com o nosso ego, as nossas petições a Deus vão trocar todinhas. Nada para mim, tudo para os outros. Amém. Verdade, né? Você tem que fazer essa obra no coração de cada um de nós aí para, né, que a gente venha ser submisso, reconhecer a autoridade, ter temor. Eu acho que o Senhor vai ter que fazer coisas fortes aí para que o corpo de Cristo, de forma geral, venha entender e venha se render, né, irmão? É verdade, nós precisamos purificar o cristianismo dessa forma. Não com palavras, mas com atitude, com comportamento, mostrando um Cristo vivo que não está mais na sepultura, mas ressurgiu dos mortos e assumiu nossa vida. O testemunho dele é muito importante. Até foi falado no micro, né, sobre isso, né? Às vezes não precisa nem falar, mas o meu testemunho, né, expressa o Senhor. Ganhar almas. Nossa, que o Senhor faça essa obra em verdade. cada um de nós, em nome de Jesus. É necessário. Amém, irmão. Nós já estamos chegando no final do programa, né? Deixar um espacinho Ok. para o irmão dar as considerações finais. Já agradecemos a participação do irmão. Sei que hoje está corrido aí, né? Hoje tem muitos Quantos graus programas. está em Rondonópolis hoje? Quantos graus? Acho que agora uns 30 e É, pouquinhos. deve estar uns 30 aqui, Mas né? então é inverno aí, 30 graus. Aqui é inverno, tá amanhecendo com uns 17, chega à tarde com 30, né, Não, Matheus? mas o Luciano mandou hoje uma foto da temperatura daí, acho que era 7h20 da manhã, tava 0 graus. Que benção, né, irmão? Que tal, Matheus? Tu lá no 0 graus? Meu calorzinho. Eu agradeço aí a comunhão com vocês, a participação, né? E agradeço a audiência aí pelas perguntas que trouxeram também. Que Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima. Até a Amém. próxima. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Então essa foi a participação do nosso ministro da palavra, Sérgio Roberto Alves, né? Trazendo temas aí que falam sobre fé, que eu creio assim que é muito importante, né? Nesse momento que a gente está
vivendo e experienciando, né, Adri e Mateus, né? Que o Senhor venha Sim. nos capacitar a liberar esta fé, né? Para que todos venham ver através de nós esse testemunho de Cristo. Até sobre o jejum de hoje, né? Fazer ele com fé, tendo certeza que o Senhor pode nos atender, ainda mais quando a igreja ora unida, né? Porque tudo que a gente vai pedir para o Senhor, se a gente vai alcançar, se a gente tiver fé, né? Muitas pessoas participaram aqui com a gente, né, Vamos ver Mateus? quem está no Face aí, tem uns minutinhos ainda para... Vamos ver aqui. Tem a Regina Ribeiro, ela disse assim. Lá do Maranhão, uma irmã, que Deus abençoe grandemente. E depois a ela. gente vai ler todos os que não der tempo aqui também, né, Mateus? Ela disse: o inimigo trabalha 24 horas e ele está perseverante, nós não. Amém. Verdade, né? Ele sempre está querendo acabar conosco ali. Temos sempre que estar vigiando e orando. Né? Interessante isso que ela disse, ele não para, né? E nós damos umas descansadinhas de vez em quando. A Mariane Manente também colocou glória a Deus pela vida dos irmãos e por mais essa programação. Amém. Muitas pessoas comentaram aqui com a gente, mas a gente também depois responde se tiver alguma coisa mais pontual. Às vezes a gente quer falar todos, mas não dá muito tempo, né, Mateus? Verdade, bem curtinho que nós. O tempo que a gente fala é mais curto, porque a gente colocou muitas programações assim diferentes, né? Amém? Mas tudo é para a edificação Isso. espiritual, né? Graças a Deus aí, o Senhor está operando através da vida de cada irmão, né? Daqueles que estão fazendo, daqueles que estão recebendo aí. Eu creio que muitas coisas o Senhor vai fazer ainda, né? Sim. Nós já estamos chegando no final do nosso programa de hoje. A gente quer agradecer a participação de todos os irmãos, né? Já convido você a curtir, a compartilhar, ajudar a levar essa mesa para todos aqueles que precisam e necessitam. Amém? Amém. Já a Adri e o Mateus dão as considerações finais também aqui, já para encerrar. Quero dizer que Deus abençoe todos os ouvintes aí que estão ouvindo e até semana que vem, até segunda. Quinta. Deus possa abençoar. É quinta, verdade. É que antes era Quinta só uma temos. vez, né? Confundi aqui. Mas que Deus abençoe os irmãos grandemente, que tenham uma vida repleta de bênçãos, em nome de Jesus. Fica com Deus, irmão Adri. Vocês também, até quinta que vem, então nós temos o quadro aqui, o Sinal Segue a Fé, e mais o quadro sobre visão musical. Vai ser uma bênção, vai ser com o nosso irmão, o Obregon, como é que Emerson Obregon vai estar aqui com a gente. E no Sinais Segue a Fé, a Janaína, da Bahia. Então, até quinta-feira, se Deus permitir, né, Mateus? Um de cada ponta do Brasil, né? Um lado da Bahia, Isso outro que lado é do Rio legal. Grande do Sul. Mas O vão se corpo encontrar unido. no meio do Brasil, aqui no Mato Grosso. Isso Glória mesmo. a Deus, né? Glória a Deus. Amém. Lembrando os irmãos, né, que hoje tem o programa Novas do Reino. E hoje vai ter a troca da dica mensal que a gente falou Sim, lá, né? não vamos perder. Não vamos esquecer, vamos ficar atentos ali àquilo que Deus vai colocar para nós, porque todas essas dicas, elas são importantes, né, irmãos? Não é por acaso que Deus está colocando aquilo ali, não, trazendo para nós, que é para nossa ficar, e como foi falado hoje no compartilhar, para a gente ficar imune aos ataques de Satanás nas nossas vidas, né, André? E dá para acessar, né, o Novas através do YouTube, da TV Menorá, né? Então, e quando a gente fala de mesa, é disso que a gente está falando. Ou tu pode acessar também pelo Facebook, né? O Novas também tem Facebook. Não vamos perder. Qual é o horário de Brasília, ele? É 22 dá 21 aqui, né? Isso. Então, Deus abençoe a todos. Amém. Só para finalizar aqui, irmãos, né? Quando a gente fala assim sobre a mesa do Senhor, às vezes a pessoa não sabe muito bem o que é. A mesa do Senhor é composta, né, pela editora Vento Sul, né, pela Rádio TV Menorá e pelo site Pão de Judá, né? Essas três portais aí traz uma edificação tremenda para nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos e até quinta-feira, se Deus permitir. Amém. Você ouviu o programa Nova Vida.